Eu confesso que eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. Eu quero que você diga isso para o irmão que está do seu lado. Confesso que eu estou muito feliz que você está aqui nessa manhã. Amém? Já tem que chegar confessando, né, Guilherme? Confesso mesmo, estou feliz porque você venceu a chuva, venceu a vontade de ficar em casa, venceu todas as dificuldades para estar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. E vamos crescer juntos aqui. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 32, versículo 5. Vamos recitar juntos, em nome de Jesus? 1, 2 e 3. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. Amém. O comentarista da nossa revista é o pastor Roberto Monteiro de Castro. Objetivo da nossa lição nessa manhã: conhecer o que a Bíblia ensina sobre confissão e suas bênçãos espirituais. O que a Bíblia fala desse assunto? O que é isso? Nunca vi isso, irmão marido, um negócio de confissão na Bíblia. Vamos ver. Perceber a direção vertical da confissão perante o Senhor Deus, ou seja, nossa relação com Deus sobre esse assunto, a confissão, e a direção horizontal, na experiência fraternal, irmão com irmão, né, simbolizando a cruz. A cruz tem a parte dela vertical e a parte dela horizontal. Então, essa é a nossa vida. A gente se relaciona com Deus e a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso irmão que está do nosso lado. E praticar confissão é algo muito sério. É preciso coragem para quem confessa. Tem que ter coragem para confessar alguma coisa. É igual a criança, né? A gente, como pais, a gente estimula, ou alguns pais estimulam, né? Fala a verdade que aí você não apanha, não sei o quê. Tem esse negócio, né? Às vezes fala a verdade e apanha assim mesmo. Mas de confessar, assumir a responsabilidade, né? Expor, falar, se antecipar, não esperar que, se eu descobrir antes vai ser pior, não sei o quê. Então, a gente, quem recebe uma educação um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco mais conservadora, um pouco mais tradicional, geralmente os pais estimulam dessa forma os filhos, né? E responsabilidade de quem ouve. Sigilo, amor, compaixão, lealdade. A gente pode botar um monte de características necessárias à pessoa que ouve a confissão de alguém, que acolhe alguém que precisa abrir o coração, precisa expor ali, desabafar, contar alguma coisa. Enfim, a confissão envolve todas essas coisas, né? Não é só um desabafo, porque desabafar por desabafar, né, pastor? A gente pode desabafar com qualquer um, pode desabafar com um psicólogo, pode desabafar com... Tem gente que desabafa na fila do pão, na fila do banco, na fila do caixa, mas a confissão não é só um desabafo. A gente vai entender isso aqui um pouco mais para frente. Mas aquela pessoa que ouve, ela tem que ter essas características, ou tem que preservar isso, preservar o sigilo, demonstrar amor, compaixão, coragem, porque quando alguém traz alguma coisa e às vezes você vai precisar confrontar, você tem que ter coragem, porque não é só afagar, coitadinho, nossa, você fez isso, você roubou, você tal, adulterou, coitadinho, coitadinho. Não é só isso. A gente tem que ter coragem para confrontar e conhecimento da palavra para poder expor a verdade, mostrar os caminhos da restauração. Então, todas essas coisas a gente vai ver hoje aqui. Já estou até adiantando um pouquinho. Os textos bíblicos inspirativos se encontram em 1 João 1, do 7 ao 10, e Tiago 5, 16 ao 20. O de Tiago nós não vamos ler, porque foi feita a leitura aqui na introdução, e Yuri já leu com a gente. E de 1 João 1, do 7 ao 10, foi a leitura diária de ontem. Para quem estudou a lição aí, a leitura diária de sábado. Porém, como nem todos leram e tal, a gente vai fazer a leitura só dessa 1 João 1, do 7 ao 10, amém? Uma irmã lendo 1 João 1, 7, por gentileza.
Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos aqui, Senhor Deus, declarar a nossa dependência do Senhor, completa, total e restrita, Senhor Deus. Ó Pai, dizer que estamos aqui, Senhor Deus, de ouvidos e corações abertos e mente também aberta, Senhor Deus, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a Tua palavra. Que o Senhor venha ministrar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre a minha e a dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, usa os meus lábios, usa a minha vida, Senhor Deus, para falar com a Tua igreja aquilo que Tu queres, Senhor Deus. Ó Pai, que possamos sair daqui nessa manhã, Pai, diferente da forma como entramos, Senhor Deus, mais aperfeiçoados, mais maduros na fé, mais sensíveis, Senhor Deus, à Tua voz. Ó Senhor Deus, mais quebrantados, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, para que possamos verdadeiramente, Senhor Deus, refletir, Senhor Deus, a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, e termos uma intimidade maior contigo, podermos caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, quando a gente fala em confissão, o que vem à nossa mente? Geralmente você fala assim, o assunto hoje é confissão. Qual a imagem geralmente que vem à nossa mente? Eu separei duas imagens aqui, quando se fala em confissão, já vem logo à nossa mente. A primeira delas, talvez os irmãos não consigam enxergar ali, mas é um confessionário, né, de igreja católica, tem um padre ali e uma pessoa aqui se confessando. Eu acho que quando fala em confissão, talvez seja a primeira imagem que vem, falar confessionário, né? Talvez seja isso. E a segunda é um julgamento. Aqui um réu, um suspeito, né? Um suspeito aqui, um réu, diante de um juiz ali e talvez alguém tentando arrancar dele uma confissão de um crime, de algo que ele fez, algo que ele cometeu, né? Tem outras imagens, tem outras coisas que podem vir à mente, talvez a polícia ali dando uma apertada no cara ali para ele confessar alguma coisa, um pai cobrando da criança, do filho, que ele confessa, mas eu acho que essas imagens aqui expressam bastante a imagem que nós temos na mente de confissão. Mas por que a gente não pode pensar, ou por que a gente não consegue enxergar a confissão dessa maneira aqui? Ou destas maneiras, né? Aqui um homem na rua, no seu dia ali, vou aqui tentar fazer uma historinha. O cara fez alguma coisa da qual ele entende que foi errado, está no meio da rua, está no meio do seu dia, e ele não espera chegar em casa ou chegar no culto para ele confessar diante do Senhor. Se aquilo está incomodando, onde ele está mesmo, ele pode parar, pode orar ao Senhor, pode pedir perdão, pode se arrepender, né? E buscar ali diante de Deus o perdão, a direção para o que fazer. E aqui também, mas aqui seria já num local de culto, na igreja ou no quarto dele, na casa dele, enfim, da mesma forma. Aqui uma pessoa buscando, né, o seu líder religioso, não é um padre aqui, tá? As igrejas nos Estados Unidos, principalmente as igrejas metodistas, algumas presbiterianas, o pastor usa essa roupa, o colar clerical ali, e parece uma indumentária de padre, mas é um líder evangélico de uma igreja reformada. E uma irmã aqui, ali conversando com o seu líder, buscando uma direção e tal. E aqui uma imagem da internet do pai do filho pródigo, né? E o filho ali buscando o consolo com seu pai, buscando o conserto, confessando, pai, confesso, pequei diante de Deus e dos homens e tal, tudo mais, e o pai acolhendo o filho. Então, para nós, biblicamente, a palavra confissão tem que estar na nossa mente muito mais relacionada a isso aqui do que aquelas imagens anteriores. Uma imagem de peso, de acusação, ou aquela confissão forçada, vou me confessar com o padre porque não sei o quê, tem muita essa. Aí o cara confessa, ele já peca previamente, porque ele vai se confessar tal dia, aí ele confessa, acha que ali aquela confissão na cabinezinha com o padre ali já está resolvido, reza X Pai Nosso, X Ave Maria e está suave, está tranquilo, né? Mas não, a confissão tem muito mais a ver com isso aqui.
E por que a gente não consegue enxergar a confissão daquela maneira, dessas imagens que eu mostrei no segundo slide? Porque talvez não conheçamos ou não entendamos bem as verdades bíblicas acerca da confissão. A gente passa por esses textos muito rapidamente, igual o texto de Tiago que a gente leu aqui, ou outros textos bíblicos que falam de confissão, em Salmos, o texto da nossa textuário de hoje, a gente passa muito rapidamente. Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente lê, a gente gosta do texto, usa às vezes como texto do dia do WhatsApp ou do Facebook, do Instagram, mas na prática mesmo, no dia a dia, às vezes a gente não pratica. E não é só desse texto de confessar não, irmão. Vários outros textos a gente gosta, a gente olha. Até textos que falam de fé, de confiança em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Aí o cara bota no para-choque do caminhão, não sei o quê. Na primeira necessidade ele recorre a Deus? Não, ele vai recorrer a N outras coisas, mas não recorre a Deus. Por quê? Porque ele lê, gosta do texto, mas não pratica. Ele não medita na verdade que está ali naquele texto, ele não vive aquele texto. Então, a gente tem esse problema, né? Como seres humanos que somos e muitas vezes incrédulos que somos. Então, na lição de hoje, veremos o que é confissão, por que confessar, a quem confessar, aprender a ouvir a confissão dos outros e os resultados físicos e espirituais da confissão, que são as bênçãos espirituais aí acerca da confissão. Mas antes de entrarmos nos tópicos da lição de hoje, precisamos entender o que é essa tal de confissão. Então, se confissão não é aquilo que a gente aprendeu lá do padre, se confissão não é só um desabafo, o que seria a confissão, presbítero Tiago Gessé? Só porque você me olhou. A cabeça baixa aqui. Brincadeira, irmão. Confessar, segundo a Bíblia, é você expor o seu pecado. Eu entendo dessa forma. A Bíblia fala que você deve confessar e expor aquilo que você para você ser curado. Então, igual já foi citado, não é o simples fato de desabafar, mas expor primeiramente a Deus aquilo que você fez, mostrando arrependimento, e depois eu entendo que nem tudo você vai contar para os outros. Mas tem coisas que você vai precisar contar, vai precisar falar, principalmente com o seu líder espiritual. E eu entendo que a confissão se trata disso. Você contar para Deus de maneira arrependida e também ao seu líder, que é ele quem direciona, quem vai poder te ajudar. Porque muitas vezes nós contamos para Deus, mas ainda nos sentimos culpados daquilo que fizemos. Então, essa parte de ser curado vai muito da questão de você compartilhar com alguém. Amém. Ou então nós contamos para Deus, mas não sabemos de que forma, talvez, tomar uma atitude de corrigir aquilo ali, qual direção tomar depois de confessar, né? Beleza, se arrependeu, confessou a Deus, pode ser que tenha confessado até a alguma pessoa, mas e daí? Às vezes aquele seu pecado, aquele seu erro, aquela sua falha, precisa de uma retratação, ou precisa de que você tome algum tipo de atitude, né, a partir daquilo ali. A gente não para só na confissão. E é interessante como Deus ele é extremamente sábio, ele é perfeito, a sabedoria de Deus ela é imensa, que quando ele cria o homem, e o homem está sozinho lá no jardim do Éden, e ele fala assim, não é bom que o homem viva só. A gente sempre usa esse texto na questão ali do casamento, na questão da complementariedade, né, que o homem tem em relação à mulher e a mulher tem em relação ao homem, mas até mesmo para o homem conversar, porque Deus criou um ser relacional, o homem é um ser relacional, a gente se relaciona com Deus, com o próximo, com o meio ambiente e conosco mesmo. Então, quando Deus cria esse homem, o homem estava ali, ele tinha condições de se relacionar com Deus, sim ou não? Adão, sozinho, se relacionava com Deus. Ele se relacionava com a natureza, estava ali cuidando dos animais, cuidando da natureza. Ele se relacionava consigo mesmo, mas ele não tinha uma outra pessoa com quem se relacionar. Até mesmo para essa coisa de... Não precisava confessar pecado, porque o homem não tinha pecado, mas ele, de repente, conversar, falar, olha, estou cansado, ou não estou... tem que fazer isso, e com quem conversar? A gente não pode viver sozinho, isolado. Um homem isolado sozinho, ele fica doido, ele
não fica legal. O ser humano, né? A gente não pode viver em ilhas. Então, Deus coloca ali, cria a mulher para complementar o homem, a sua adjutora, como dizem algumas versões, né? Semelhante, porém diferente, e alguém com quem o homem se relacionasse. Isso é muito importante. Esses textos aqui vão tratar disso. Tem um aspecto da confissão, além desses aspectos todos que o presbítero Tiago Gessé já falou aqui, um aspecto da confissão que é a gente confessar a nossa fé publicamente. A gente vai tratar no terceiro tópico dessa lição, que também tem a confissão pública de fé. É um outro aspecto, é um outro tipo de confissão. Vamos caminhar um pouquinho. Sendo assim, diante de tudo isso que a gente já falou, podemos dizer que confissão é o ato de reconhecer diante de Deus e dos homens seu pecado, delito, falha ou qualquer atitude censurável, com o fim de repará-lo e buscar o auxílio necessário para não mais cometê-lo, confiando na graça e auxílio divino. A gente costuma ver a graça, irmãos, como apenas o perdão de Deus. Graça, o favor imerecido, e é verdade. Só que a graça ela tem um outro aspecto. A graça te capacita a viver em santidade. É a graça que te capacita, porque se a graça te perdoa dos pecados, a graça do Senhor, ela perdoa os pecados, ela também está te capacitando a viver longe do pecado. Amém? Pedi para o irmão Flávio para fazer essa oração sobre, para que Deus envie trabalhadores para a seara, envie mais ceifeiros, missionários. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nessa oração eu te peço que o Senhor esteja cuidando, continue cuidando dos nossos irmãos que estão mundo afora, cuidando dos povos, levando a sua palavra para aqueles que não o conhecem, que o Senhor esteja suprindo as necessidades desses irmãos, desses missionários, seja na parte financeira, na parte de saúde e na parte espiritual. Que o Senhor possa levantar mais missionários, e é isso que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa campanha Lucas 10:2, para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Continuando aqui, sob outro aspecto, a confissão pode ser uma declaração pública de fé no Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente fosse resumir a questão da confissão, seriam esses dois aspectos aqui. Amém? Perigos que cercam a prática da confissão. Então, a gente já deu uma pequena introdução do que é a confissão. A gente vai falar sobre a importância dela, vai estender um pouco mais, porém existem perigos que cercam. E o primeiro deles que o autor destaca é o perigo da transferência de culpa. E o exemplo de Adão e Eva. Primeiro o casal peca, e aí Deus vai cobrar de Adão. E aí eles se escondem, e os irmãos sabem ali o enredo da história. Sentimento de vergonha e fuga da presença de Deus é o primeiro perigo. Quando o ser humano peca, o primeiro casal peca, o primeiro homem e a primeira mulher pecam. Primeira coisa que vem neles é um sentimento de culpa e medo. Eles tentam se esconder de Deus, eles fazem para si uma roupa, né, com folhas para esconder suas vergonhas e fogem da presença de Deus. Eles que tinham comunhão com Deus, conversavam com Deus todos os dias, agora eles estão escondidos da presença de Deus. É o primeiro perigo da questão para a gente fugir, para a gente evitar a confissão de culpa, é a gente tentar se esconder atrás da transferência de culpa. Aquela história, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Transferência de culpa envolve covardia, vaidade. Por que vaidade, irmãos? Porque a gente não quer admitir que errou. Confessar é assinar um reconhecimento de culpa ali. É falar, olha, eu errei mesmo, eu vacilei, poxa, não sou tão bom como eu achava que era. Um pouco de narcisismo, de você achar que é melhor realmente do que você é. E a tentativa de se justificar, ou a autojustificação. E aí eu coloquei aqui, já diz um ditado que eu não sei quem foi que falou isso, mas quem é bom em se justificar é ruim de se arrepender. Pode reparar, quem muito se justifica, pouco se arrepende. Não sei o que, não, mas eu errei, mas é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque não sei quem, mas é porque meu vizinho, é porque a igreja não me ajudou, é porque eu não fui acolhido, é porque, quando na verdade fala, não, é porque eu sou pecador, eu vacilei. Mas, irmão, como é difícil esse trem, como é difícil esse negócio.
Por quê? Porque quando o pecado entrou na humanidade, trouxe tudo isso. Aquele negócio lá de Adão e Eva, de se esconder, de tentar dar o jeitinho com as folhas de figueira, de falar para Deus, de se esconder da presença do Senhor, de falar, não, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, é o diabo. Nossa, irmão, o diabo está furioso. Não, às vezes você que tem um caráter meio duvidoso, irmão. Às vezes sua personalidade precisa de um tratamento de Deus, não é o diabo que está furioso. Você que tem que mudar, varão ou varoa. Então a gente busca subterfúgios para esconder as nossas falhas. E quando, na verdade, a gente tem que se abrigar onde? É no esconderijo do Altíssimo. Tem que buscar a Deus. Falar, Senhor, Tu me conheces. Senhor, Tu me sondas. Igual os salmistas, Davi, os coraitas e tantos outros. É diante do Senhor falar, a gente consegue esconder alguma coisa de Deus, irmão? Sim ou não? E por que quando a gente peca, a gente fica tentando fugir da presença de Deus? Ou quando vai à presença de Deus, a gente tenta fazer uma oração se justificando? Senhor, o Senhor sabe, né? Poxa, não foi bem assim. Eu errei, mas o fulano também pisou no meu pé. O fulano também é difícil. Eu vacilei, mas o fulano também é difícil. A minha esposa também tem o erro dela. O meu esposo também tem os erros dele. A gente bota os outros numa conversa que não é. Com a oração é você com Deus. Não tem que botar o pecado do outro, Deus sabe, e Deus trata com o outro. Quando a gente conversa com Deus e se arrepende, a gente tem que falar do nosso, não é dos outros, não. Tá ruim aí? O banco tá meio estremecendo aí. Segura aí, irmão. Segura aí que eu estou segurando aqui também. O perigo do pecado oculto. Em Provérbios 32, do 3 ao 5, fala, enquanto calhei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só, ele estava escondendo os pecados. É Salmo? Tá. Salmo 32, é verdade. Tem provérbios aqui. É de Davi, inclusive, né? Exatamente, é o daqui de baixo. E aí o salmista vai dizendo, enquanto eu estava escondendo, enquanto eu estava naquela capa de que eu não tinha erro, e aqui foi erro meu, enquanto ele estava naquela capa de não sei o que e tal, sou bom e tudo mais, ele foi só apodrecendo. Esse envelheceram aqui, eu já vi alguns comentaristas dizendo que é aquela sensação até de alguém que tinha uma doença nos ossos, uma doença na sua estrutura física, né? E aí, pelos meus constantes gemidos todo dia. E não é verdade, irmãos, quando a gente está passando por é tipo uma doença psicossomática, quando a gente está passando por um problema emocional e a gente não consegue buscar uma saída para aquilo vai doendo, você começa a sentir dor física. É um peso, é um negócio que você acorda, não tem alegria de viver, não tem força para trabalhar, tem um peso. Mas a solução aqui, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, aí aqui a confiança do salmista, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso aqui é a fala de alguém que conhece o Deus a quem ele serve. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. O prosperar aqui é em todas as áreas, irmãos, pode ser até mesmo financeira, mas geralmente é um prosperar na área do relacionamento com Deus. Quem esconde seu pecado não tem como crescer na presença de Deus. Não tem como se tornar um crente com vigor. Não tem como esperar avivamento. Senhor, manda avivamento e não sei o que e tal. Aí Deus está lá do céu assim, tá bom, vou mandar avivamento. Mas olha lá para 2 Crônicas 7,14. Se, partícula condicional da língua portuguesa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, sem se humilhar, sem chorar, sem buscar a face do Senhor, não tem avivamento não, irmão. A gente pode fazer
mega eventos, trazer artista e não sei o quê, e não sei o quê, e pá, campa. Tem avivamento sem choro, sem reconhecer pecado, sem abandonar pecado. Ó, quem esconde seus pecados não prospera. Isso eu estou falando como igreja brasileira, como cristãos brasileiros, não é como denominação, né? Nada disso não, é como igreja cristã brasileira. Tá? A gente está buscando avivamento, mas tem muita coisa que a gente tem que colocar para fora, reconhecer diante de Deus. Mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Tranquilo até aqui, irmãos? Pastor? Já, pastor? Cedo assim? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu passo para o Tiago depois. Deus sabe tudo que a gente faz, amém? Então, se Deus sabe tudo, para que confessar? Essa é a pergunta. É porque tem coisa que ele não sabe, não é brincadeira. Deus sabe tudo, mas a gente não sabe. A oração, irmãos, a confissão, ela mostra. Muita gente fala assim, mas se Deus sabe tudo, a palavra de Deus diz que Ele sabe até a palavra que antes de sair da nossa boca, para que eu tenho que orar pedindo o que eu preciso? Ou para que eu tenho que orar? Porque na oração você se conhece. Deus já conhece, Deus já sabe. Mas na oração você passa a se conhecer, você reconhece, você busca uma transformação, você busca uma ação de Deus numa área da sua vida que às vezes você nem se percebe. Quem, de repente, nunca... Quem já alguma vez já orou e estava ali orando e daqui a pouco você está expressando coisas que você nem percebia que você tinha. Você está falando de áreas da sua vida que você nunca nem tinha se dado conta. Nossa, eu não... Ou você não teria coragem de falar com uma outra pessoa, né? Então, quando você expõe a ferida só pode ser tratada quando você expõe. Enquanto você não expõe, fica lá aquela ferida dentro de você e crescendo e te consumindo por dentro. Quando você bota para fora, aí Deus fala, era isso que eu queria, meu filho, agora eu vou tratar a ferida. Pode completar, pastor. Eu sei que o senhor não ficou muito satisfeito. Né? Não é que eu não fiquei, mas eu acho que eu quero só colaborar um pouquinho. É interessante que quando Deus pergunta para Adão e Eva onde eles estão, Deus já sabia. Quando Deus pergunta para o Caim onde está o irmão dele, já sabia. Deus sabe tudo, né? Quando ele pergunta, na verdade, e quando ele nos incita a confessar, não é porque ele não saiba e nem porque a gente também não saiba, porque a gente sabe o que fez. Mas, na verdade, o que Deus quer é que a gente assuma a responsabilidade, né? Assuma, eu errei. É tudo que Ele espera que a gente diga para Ele, olha, eu errei. Por quê? Aí entra o que diz nosso irmão João na sua primeira carta, capítulo 2, né? Filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Então, cada vez que eu tento, de alguma forma, justificar o meu pecado, que é também uma forma de escondê-lo, de dizer que eu não errei, cada vez que eu tento justificar, eu estou advogando a minha própria causa, e quando eu advogo a minha própria causa, eu não tenho absolvição, porque eu não tenho como me justificar. E quando eu chego para Deus e digo, Deus, eu pequei, eu errei aqui, 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 aí o advogado, que é Jesus Pai, eu assumo essa causa, né? E o meu sangue é capaz de absolver esse pecado também. Então, na verdade, Deus espera que a gente confesse para assumir o nosso pecado, para encontrar em Cristo Jesus a única solução, né? Amém. Para a gente tentar visualizar, para a gente entender um pouco melhor o sentimento de Deus em relação a isso que o pastor falou, quem é pai aqui? Pai, mãe? Imagina que você chega em casa, você só tem digamos que você só tem um filho. Aí você chega em casa, você não tem cachorro dentro de casa, não tem nada, e tem um vaso lá que você gosta muito, lá no canto, e ele tá quebrado ali, um detalhezinho do vaso, aí alguém colocou de um jeito ali para disfarçar, encostou ele na parede e tal. Você fala, foi meu filho jogando bola, foi minha filha brincando aqui, não sei o que, quebrou. Você já sabe, ou você até viu, você viu que quebrou e tal, ele foi lá, deu um jeitinho, você fingiu que não viu. Aí tá lá e tal. Aí você fala, nossa, quebraram o vaso aqui. O que você fica mais feliz, irmãos? Quando vem o filho e fala assim, poxa, pai, me perdoa, estava aqui brincando, não sei o que, passei, esbarrei, sou desastrado, me perdoa, não queria que você ficasse chateado, por isso que eu...
às vezes ele nem tenta remendar. Você fica mais feliz se ele vier com o vaso quebrado e falar, pai, poxa, quebrei, estava ali brincando, me perdoa, não sei o quê. Mas às vezes ele tenta dar o jeitinho e aí não fica bom, ele vai e assume. Agora, quando você chega, quem foi que quebrou o vaso? Não, não fui eu, não. Não sei o quê, acho que bateu um vento aí. Qual das duas situações, irmãos, ou qual das três situações você ficaria mais feliz com o seu filho? Fala a verdade. A primeira é que ele já vem confessando, ó, fiz, me perdoa, você fica chateado pelo bem que quebrou ali, que você gosta, mas você vai segurar a onda pela sinceridade, às vezes, né, pela transparência, pela confiança dele em você. Isso é o que Deus sente, irmãos. Talvez numa medida diferente um pouco, porque ele é Deus, né? Nós somos seres humanos, ele é presciente, mas é exatamente isso. Agora, quando a gente fica tentando encobrir, disfarçando, não sei o quê, Deus é longânimo, ele vai segurando a onda e tal, mas chega uma hora que ele se ira, não tem jeito, que a gente fica tentando esconder e levando, né? Mais ou menos isso. Eita, todo mundo aí. Primeiro o Tiago, depois o Vitor. Diante dessa questão aí do pecado oculto, eu tenho uma pergunta aí. Como fica a questão da confissão quando a pessoa faz porque descobriram o pecado dela? Por exemplo, já ouvi a frase, só confessou porque descobriram. Tá, vamos lá para a palavra para não ficar só nas minhas palavras aqui. Enquanto isso, o Vitor pode... No caso aqui, uma das coisas que eu vejo muito a respeito da dificuldade mesmo para a confissão é justamente o castigo e a rejeição, né? Porque eu acho que eu trabalho com vendas, então eu fiz alguns cursos e um deles ele fala a respeito tipo da rejeição. A rejeição é uma das coisas assim que o vendedor ele mais tem que lutar. E muitos estudiosos ainda dizem que a rejeição você não sente ela só no âmbito das emoções, mas você sente ela fisicamente. Então eu vejo também que eu vi que na aula não vai falar muito a respeito disso, mas talvez o sentimento da pessoa de ser rejeitada por aqueles com quem ela ama ou de quem ela gosta, talvez traga esse transtorno, né? De você estar num ambiente onde você não vai ser aceito, independentemente das suas falhas e erros também. É algo que muitas vezes leva as pessoas a ocultar, tipo, o seu pecado, a sua falha, o medo do castigo e da rejeição. Essa é a herança do pecado original, né, Vitor? Porque quando Adão peca, ele fica com medo da rejeição e ele fica com medo da punição. Isso é um efeito do pecado original. Quando a gente é nascido de novo, a gente entende que a rejeição de Deus, Jesus já levou na cruz, porque ele não fala, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste, por que me rejeitaste? Então, a rejeição que era para nós, por causa do pecado, Jesus já encravou na cruz. E a condenação do pecado, Jesus também já encravou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, todos os efeitos do pecado original estão em Cristo na cruz. Então, quando a gente se apropria do sacrifício de Jesus, a gente fica livre desse medo. Até porque a palavra de Deus diz, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E se a gente entende que Deus nos ama, e a gente ama a Deus, lançou fora o medo da rejeição, o medo da condenação, o medo do castigo. E além disso, quando a gente é nascido de novo também, a gente procura fazer o que é certo, mesmo sendo rejeitado pelo mundo, porque a gente não se importa mais com o que o mundo vai pensar. A gente tem que se importar o que Deus vai pensar de nós. Então, a nossa mente é transformada. Guilherme? Paz, irmãos. Até aproveitando esse gancho, né, eu acredito também que existe uma questão de os princípios que nós estamos ensinando, né? Por causa que, realmente, nós valorizamos a confissão, acho que todo mundo aqui é de convir que confissão é algo importantíssimo na vida cristã, na vida, na saúde mental, enfim. Só que, assim, o exemplo que você deu, né? Se a criança chega em casa, se você, nessa ilustração que você colocou, a criança chega para você, né, e fala, eu errei e tal, quebrei o vaso, né? E mesmo assim você punir ela, né, como se ela tivesse escondido, que princípio está sendo passado, né? Então, assim, eu acredito que também existe o outro lado que precisa ser pensado, né? Muitas vezes nós valorizamos mais a perfeição do que propriamente o princípio que está sendo passado, né? Então, assim, uma criança vai pensar o quê? Bom, se eu confessei, se eu falei e deu na mesma, por que eu vou confessar de novo, né? Então, são questões que estão sendo colocadas e a gente precisa pensar assim.
Duas coisas, Guilherme. A primeira delas é que nós, como pais, nós somos chamados para refletir a paternidade de Deus aqui na Terra. Todo pai, toda mãe tem a responsabilidade de ser um referencial de Deus para o seu filho. Porque o primeiro referencial de Deus que um filho tem, uma criancinha bem pequenininha, ela vai ter uma imagem de Deus na cabeça dela ao longo da vida do que é o pai dela. Por isso que muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus porque teve um pai cruel. Então, se o pai dela era cruel, ela pensa, Deus é cruel, Deus vai me bater, vai me castigar, vai não sei o quê. Então, se um pai não está refletindo a imagem de Deus, ele que está corrompido e não o Deus, tá bom? É o primeiro ponto. E segundo ponto, pensando nisso que a gente tem que refletir a imagem de Deus, pensa no seguinte, quando você erra, Deus te perdoa da condenação eterna, mas o teu pecado tem consequências. Deus passa a mão, Deus alivia da consequência. Se você, por exemplo, você não gosta de usar, quando é um negócio ruim, não gosta de usar a pessoa como exemplo. Mas o Joãozinho, ele pegou e roubou o carro de alguém, ou roubou alguma coisa de alguém. Aí ele fala, Deus, estou arrependido, não sei o quê. Deus falou, não, beleza, mas pode ficar com o carro assim mesmo, pode ficar com o celular assim mesmo. Não, Deus vai falar, reponha no lugar. Essa é a consequência. Então, nós como pais, refletindo a paternidade de Deus, a gente vai ficar feliz que o filho confessou, pai, quebrei a televisão, que eu não era para eu ter jogado bola aqui dentro, quebrei a televisão. Poxa, meu filho, pai te perdoa, não vou te castigar da chinelada, vai, né, arrancar teu couro. Só que é o seguinte, o videogame que eu ia comprar para você, agora eu não vou comprar, vou repor a televisão porque ela é da família, tá? É a forma como Deus nos trata, tá bom? Não é ser cruel, mas também não é passar a mão, não é aliviar a barra. Você fez tal coisa, então você vai ficar de castigo. Eu vou tirar teu celular. Tirou nota baixa na escola, não vai espancar o garoto. Mas você está brincando muito com o celular, você está indo muito para a rua. Eu vou cortar, vou podar isso aqui para você crescer. Toda disciplina tem a finalidade do crescimento e não da punição, de destruir, de não sei o quê. Tá bom? Eu acho que é esse ponto. É isso aí? Chegamos num... Irmão Jaime, e o Tiago está só me olhando. Você não vai responder, não, eu vou responder o Tiago aqui. Ele falou, irmãos, de quando a gente se arrepende só depois que é descoberto. E a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 7:10, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, a tristeza do mundo produz morte. Eu entendo, Tiago, nisso que tu falou. Quando alguém só confessa ou só se arrepende depois que ele é descoberto. Eu entendo que é essa tristeza segundo o mundo. Que é, eu vou levando. Se ninguém descobrir, eu estou felizão. Descobriu, me desculpa, não sei o quê e tal. Ele é o bonzinho. Ele é o político em época de campanha, bonzinho. Mas a tristeza segundo Deus é quando o Espírito Santo te convence do teu pecado, que ele que convence da justiça, do pecado, do juízo, traz essa tristeza, mas é uma tristeza para a salvação, de você buscar buscar a misericórdia de Deus e a retratação perante os homens. Tá? Pode, pastor? Só uma pequena contribuição. Qual é o valor de confessar depois que já descobriram? Aí vai depender todo do coração da pessoa. É o caso do Davi. Ele foi exposto, ele só confessou depois que foi exposto. Antes de ser exposto, ele estava tranquilo. Estava levando com a barriga, está tudo certo. Mas quando ele é exposto por Natã, ele tem uma atitude de coração quebrantado. Ele não se justifica, ele não diz assim, mas o que ela tinha que estar lá nua na minha frente, fazer o quê, né? Não, ele literalmente se quebranta. Realmente, pequei. Ou seja, o que vai mostrar o que adianta e não adianta é conforme você vai reagir a essa exposição, né? Mesmo que você não confessou voluntariamente, houve uma exposição. Mas essa exposição, né, aí vai haver uma reação. Qual foi a sua reação? Você se justificou, você se quebrantou e disse a verdade. Eu estava no pecado e encobri isso. Então vai muito da reação do coração. Eu também entendo, pastor, ainda em cima disso, eu entendo que mesmo essa ação de Natã em relação a Davi, eu também entendo que ela é movida pelo Espírito Santo. Primeiro porque Natã era profeta, né? Segundo que se fosse uma coisa humana,
É o trato de Deus. Ele enviou um homem. Talvez o Davi está com o coração endurecido e Deus usa também o homem para levar a mensagem dele. E a reação de Davi, ele poderia muito tranquilamente mandar matar Natã. Manda matar esse profeta. Ah, você sabe, então corta a cabeça do profeta. Acabou, como muitos outros reis de Israel fizeram. Mas Davi ele tem uma atitude diferenciada. É isso? Bom, Jaime. Voltando às consequências, eu ando com um problema crônico. Essa semana a médica falou, mas o que eu vou fazer? Eu já não sei mais o que fazer contigo. Aí mandou fazer uma tomografia. Aí apareceu que eu estou com enfisema pulmonar. Aí ela disse, o que o senhor fazia antes? Eu fui um fumante, 30 anos. Quer dizer, depois de 30 anos que eu me converti, ainda apareceu, não tem, as consequências de uma situação de pecado que eu vivia, são as consequências. Bem, não tem jeito, né? É a lei até da semeadura, né, irmão? A gente fala tanto dela. É claro, Deus pode curar o irmão em nome de Jesus. Não tem, para Deus, não tem problema nenhum isso. Ele mostrar que existe uma consequência, mas ele mesmo dá a solução, resolver o problema. Porque vou voltar à analogia que eu fiz do filho. Quando o filho quebra o jarro ou quebra alguma coisa dentro de casa, não é ele que vai pagar. Né? O castigo que você impõe nele, a consequência do erro dele, não é para ele repor aquele bem. Ele não tem como pagar, uma criança pequena não trabalha, não vai pagar nada, a televisão, o jarro que ele quebrou, qualquer coisa. Você mesmo que vai pagar. Mas ele tem uma consequência ali como um ensino, né? Como uma dinâmica para ele crescer, para ele aprender, ou para ser de ensino para os outros irmãos. De repente ele é o mais velho, você dá aquela correção no mais velho e os outros menores, não vou fazer isso não, porque... Né? Como é que é? Acho que eu e a Roseli saímos e tínhamos comprado uma televisão novinha. Chegamos em casa, a TV não tinha se quebrado, mas eu não lembro agora se foi o Thiago ou o Lucas, né? Que passou um imã na frente da TV e sugou esculhambou com a TV. Deixou não dava para ver mais nada. Mecânico é fogo. Hoje é engraçado, na época não deve ter sido muito, não. Eu acho que o coro cantou. Irmãos, com relação a pecado oculto, pecado tem nome, né? Diga-o ao se confessar. Essa semana eu estava conversando com a Lavínia, ela estava orando e tal, e ela orando, não sei o que e tal. Aí, de vez em quando, eu não gosto... Assim, eu sei que é complicado você corrigir a oração, porque a oração cada um tem um jeito, não sei o quê, mas a gente, como pais, a gente tem que orientar, né? Aí termina assim, a gente vai conversando, eu falei, filha, olha só, a gente tem que pedir perdão a Deus Claro, às vezes você fala, perdoa os nossos pecados e tal, de maneira genérica, mas quando é alguma coisa específica, a gente tem que dar nome. Pecado tem nome, tá, irmãos? Então, quando a gente vai, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, não sei o quê, e a gente, às vezes, fica com tanta vergonha que a gente não quer nem falar aquele pecado que a gente cometeu. Então, seja sincero, Deus já sabe. Deus já sabe. A gente tem vergonha quando vai a primeira vez no médico, quando tem que tirar a roupa na frente do médico, não sei o quê, mas tem gente, depois de tantas vezes de ir ao médico, já não tem mais aquela tanta vergonha. Às vezes o médico já é conhecido e tal. Pensa em Deus assim, Ele já sabe, Ele já conhece você, conhece sua mente, conhece sua podridão, e Ele te ama mesmo assim. Então, chega diante de Deus com essa confiança. Deus já me conhece, então não tem que ficar escondendo nada dEle, não tem problema nenhum com isso. Amém? Perigo da atitude arrogante, coração duro. Quando a oferta de Caim foi rejeitada pelo Senhor, ele demonstrou um coração duro e arrogante, né? Deus já sabia que ele tinha feito. Na verdade, ele ainda não tinha feito, né? Quando ele entrega a oferta e Deus aceita de Abel e rejeita de Caim, ele fica irado. Poxa, como assim que não aceitou a minha oferta e tal? E Deus vai conversar com ele. Falou, olha, se procedereis bem, você não vai ser aceito.
Agora, o pecado jaz à sua porta, cabe a ti dominá-lo. Ao invés dele ter uma atitude humilde, se arrepender, pedir, Senhor, me perdoa, na próxima vez que eu for ofertar, eu vou tentar fazer da maneira correta, não. Ele endurece ainda mais o coração a ponto de matar o irmão, que não tinha nada a ver com a história. O irmão dele não tinha nada a ver com o negócio dele ter sido rejeitado. Não foi a oferta de Abel que fez Deus rejeitar a de Caim, foi o coração de Caim. Abel não tinha nada a ver com a história, ele vai lá e mata Abel. Então, coração duro e arrogante. Depois o Senhor lhe pergunta sobre o irmão. Aí, novamente, Deus fala, cadê seu irmão? Não sei o quê. Ora, eu sou tutor do meu irmão, por acaso? É a insolência, a petulância do ser humano. O pecado faz a gente agir assim. A gente não respeita a autoridade, a gente não respeita os irmãos, a gente não respeita ninguém. A gente responde como acha que tem que responder, faz do jeito que tem que fazer, porque eu sou o cara, né? Sou o dono da cocada preta. Um coração não disposto a reconhecer e confessar o pecado, é o que ele demonstra. Agora, como o pastor falou, Davi, olha o contraste entre Caim e Davi diante do pecado e ao serem confrontados. Quando Caim é confrontado, ele reage, né, discutindo com Deus, debatendo e tudo mais. Como eu falei, quem é muito bom de se justificar é ruim de se arrepender. Agora, Davi não. O cara que roubou, que pegou a ovelha do outro é você. Você que é esse pecador. Ele rasga suas vestes, ele se lança ali aos pés do profeta, pede para o profeta orar por ele pede perdão a Deus. E assim é o coração, é o homem segundo o coração de Deus, ao contrário de Caim. Perigo da atitude arrogante, coração duro. Que Deus nos dê um coração sensível à sua voz, que Deus tire o nosso coração de pedra, nos dê um coração segundo o coração do seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Como temos tratado nossas culpas diante do Senhor? Com humildade, quebrantamento e temor, ou com arrogância e dureza de coração? Irmãos, somos seres humanos. Ninguém aqui é super-homem melhor do que ninguém. Em algum momento, a gente tem essas atitudes aqui, de humildade, quebrantamento e temor, mas em outros momentos, sim, a gente é arrogante e duro de coração. O nosso desafio nessa caminhada é a gente crescer nisso, é melhorar em humildade, quebrantamento e temor. Mas há momentos que a gente demonstra isso aqui sim. Quem disser que não, como a palavra de Deus mesmo diz, quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, o negócio a gente está aqui é para a gente se entender e ver. Quando a gente está tomando esse caminho aqui de arrogância e dureza de coração, a gente fazer a meia volta e partir para o caminho da humildade e quebrantamento. Amém? Confissão terapêutica da alma. Complexidade humana. A gente é formado por vários aspectos, irmãos. A gente tem uma carga genética, a gente tem as nossas experiências de vida, o lugar onde a gente cresceu, a família onde a gente nasceu, as influências que a gente recebe do meio. Tudo isso forma a mente humana, forma a tua alma. Quem você é um resultado de todas essas coisas aí. A influência da palavra de Deus, a tua carga genética, a tua história, o que você viveu até aqui, forma quem você é. E aí tem um profissional que se propõe a tratar disso, que é o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, e aí ele tem que lidar com esse negócio aí, um ser que é complexo, muito, muito complexo, e aí ele tem que trabalhar a mente humana. E é delicado. Aí chega um cara lá com doenças psicossomáticas. Eu penso que o psicólogo, para tentar achar a raiz daquele negócio ali, é igual você tentar desembolar um novelo de lã todo embolado ali, porque ele vai pensando. Porque a pessoa fala o que ela quer falar. Ela chega lá, não, porque eu sou assim. E todo mundo é bonzinho, né? Quando chega na frente do pastor, do psicólogo, todo mundo é bonzinho. Aí, não, porque não sei o quê, eu sofro, porque as pessoas me rejeitam, porque não sei o quê, porque a vida é assim, porque é a minha origem. Porque... E aqui fala de sociabilidade, relações interpessoais. O nosso desafio, irmãos, é a gente ganhar aqui, ó, nas relações interpessoais, porque a gente lida com todo tipo de gente. A igreja tem todo tipo de gente, de várias origens, de vários lugares, com várias orientações, com várias famílias diferentes, sabe? E a nossa vida, se a gente for carregando os problemas das nossas relações interpessoais, uma hora vai estourar aqui, ó, na nossa mente,
com doenças psicossomáticas ou depressão, enfim. O papel do amigo, do conselheiro espiritual, do terapeuta profissional para a confissão terapêutica da alma. Até a ciência já reconhece os benefícios dessa prática. Às vezes, a gente cresce e a gente não consegue ter laços de verdade, de amizade, a gente não consegue confiar em ninguém. Né? E a gente não tem aquele amigo com quem que a gente conversa e tal. Você vive, você cresce sozinho, um cara fechado, tem dificuldade de falar, às vezes por causa da sua criação, por causa da sua educação, e você vai carregando tudo para dentro de si. Você vai carregando, tudo que acontece você guarda, nunca consegue falar, nunca consegue se expressar, e isso faz um mal terrível para a nossa mente. Isso é horrível para a nossa mente. É claro que você não tem que sair falando tudo que você sente para todo mundo, mas também não é guardar tudo que você sente para si mesmo, tentando resolver ou simplesmente fechando numa caixinha, porque depois vai estourar aqui, ó. Várias doenças. Por que a gente tem tantas pessoas hoje com depressão, que dizem que é o mal do século? Porque a gente está cada vez se enclausurando. A tecnologia, que era para nos aproximar, está nos afastando. Porque a gente perde o contato social, a gente não consegue falar com as pessoas, é tudo muito plástico, é tudo muito de longe. Instagram é o lugar mais feliz da Terra. Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo está bem, não sei o quê. Então, fica todo mundo cada vez mais distante. Você perde. Quando a gente era pequeno, quem é da geração aí antes da década de 90, 80, que todo mundo brincava na rua, jogava bola de gude, jogava bola no meio-fio ali, estourava a cabeça do dedo, isso aqui, você brigava, arrumava ali confusão, mas depois você tinha que se resolver. Ou as famílias grandes, os irmãos, muitos irmãos, você tinha problema ali, depois você tinha que se resolver, porque você ia morar com aquela pessoa ali. Então, essas capacidades de interação, de resolver problemas, resolver conflitos, nas gerações anteriores eram muito maiores, e a gente está perdendo isso. As gerações que estão vindo já não têm essa capacidade, e as gerações mais antigas estão perdendo essa capacidade de resolver, porque cada um está na sua vida, cada um está no seu quadrado, e até mesmo na igreja. E não deveria ser assim, né, irmão? Não deveria ser assim. O salmista, um poema dos coraitas, Salmo 42:5. O autor busca organizar suas emoções, tentando entender a origem da sua tristeza e dando razões e esperança para se alegrar. Olha a importância da pessoa se conhecer. Assim também Jeremias em Lamentações. O profeta diz que traz à memória aquilo que lhe dá esperança, mesmo em meio ao caos que estavam as coisas ao seu redor. O salmista aqui, no Salmo 42, ele fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? A primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim, que loucura, o cara está falando com a alma dele, que está abatido a minha alma. Espera em Deus. Geralmente o Salmo fala assim, eu esperarei em Deus, eu vou me gloriar no Senhor, eu vou não sei o quê. E nesse Salmo aqui, o salmista está falando com uma outra pessoa, só que essa outra pessoa é a alma dele mesmo. Às vezes, irmãos, a gente tem que conversar com a nossa alma. Você tem uma tristeza do nada, e você está, tua mente está se perturbando com alguma coisa, você fala assim, calma aí, para. Dá aquele stop. Calma aí, por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo? E aí você tenta buscar. Por que eu estou preocupado assim? Por que eu estou triste assim? Por que eu estou ansioso? E aí você busca. Se tiver uma razão real para você estar daquele jeito, se tiver algo concreto, poxa, eu estou assim porque fulano de tal morreu, eu estou assim porque eu estou preocupado que a minha mãe está doente, eu estou assim porque meu filho... Beleza, busca a solução para aquilo. Se você começa a fazer a busca lá dentro do seu íntimo, orando e refletindo, e chega lá e não tem razão nenhuma, meu irmão, isso é coisa do maligno, é coisa, sei lá, é loucura isso. Então você repreende. Ora, vai buscar em Deus, se achar necessário buscar a terapia, mas não abandonando a palavra, não depositando a sua expectativa toda no psicólogo ou no remédio, mas busca na palavra. Se tiver que ir a um psicólogo, a um profissional, vá. Se tiver que ir ao seu líder, ao pastor, vá. Mas busca em Deus. Por quê? O salmista fala assim, por que está abatida a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Aí ele declara para a alma dele, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. É a confiança dele no Senhor. Se não tem motivo, não tem razão para a alma estar abatida, para estar aflita, é porque ela está sentindo falta de Deus. Às vezes a gente acorda num dia e está angustiado, está ansioso. Meu irmão, é joelho. Vai para o joelho que você vai melhorar. Às vezes você está assim, por que eu estou sentindo isso? Isso aqui é falta de Deus, é a alma com sede de Deus. A minha alma suspira
assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Conhecer-te melhor, ou seja, você se conhecer melhor, ter em mente quem Deus é, saber exatamente quem Deus é, focar mais no céu e menos na terra, nos ajuda a pôr em ordem as nossas emoções internas. Podemos chamar isso de inteligência emocional. Se fala hoje muito aí, tem cara ganhando milhões dando palestras de inteligência emocional, porque as pessoas não conseguem mais organizar as suas emoções. Precisa vir alguém de fora e falar, não, isso. Inteligência emocional. Para ter inteligência emocional, se conheça melhor. Reflita sobre você, suas emoções. Por que eu estou me sentindo isso? Por que eu estou caminhando? Por que eu tomo essa atitude? Por que eu explodo? Quando alguém faz tal coisa, por que eu explodo? Ah, por causa disso, disso e disso. Então você evita os caminhos que levam você a explodir, os chamados gatilhos. Se conheça melhor, conheça os passos que te levam a cair. Amém? Ter em mente quem Deus é, a sua confiança em Deus, focar mais no céu e menos na terra. Irmãos, a nossa cabeça tem que estar lá no céu. É pé aqui na terra, mas a cabeça lá no céu. Que a gente não fica esperando nada dos homens, a gente não fica esperando nada dessa terra. Você vai conseguir alinhar suas emoções e ter mais inteligência emocional. Jesus é a oração do Getsêmani. Senhor, lá, no momento mais difícil ali da sua caminhada, ele pediu para os seus amigos vigiarem com ele e orar. O que isso nos mostra? Que até o Filho de Deus, o homem perfeito que pisou nessa terra, pediu ali para os seus irmãos estarem com ele, seus amigos. A gente precisa de amigos, irmão. Não menospreze a importância de ter pessoas que orem contigo, pessoas que possam estar contigo ali num momento difícil. Isso mostra que não precisamos tentar fingir que somos super-humanos. Toda pessoa de carne e osso, em algum momento, vai precisar de um suporte, de alguém para orar junto, de um ombro amigo. Importantíssimo. A sunamita e o profeta Eliseu. A mulher lá que era estéril, o profeta ora, ela tem um filho, passa um tempo, o menino morre. No momento de angústia, de desespero, ela poderia ter conversado com o seu marido, poderia ter conversado com a vizinha, mas ela foi buscar no homem de Deus. O que Eliseu representa naquele momento ali? Alguém mais maduro na fé, um sacerdote ou um líder. Importante também. Não menospreze o suporte, o apoio que o teu pastor pode te dar, o teu líder, né, às vezes de grupo, alguma coisa assim, mas enfim, não menospreze a importância. Uma pessoa mais velha, mais experiente na fé, alguém que já passou por momentos mais difíceis, vão te ajudar a te dar uma orientação, a você buscar uma saída, um equilíbrio para aquele momento que você está passando de dificuldade. Por exemplo, alguém que perde um ente querido. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Então, se eu por acaso não tivesse perdido e viesse meu pai a morrer, eu ia ficar desesperado, depois de adulto e tal. Então, eu ia ter que conversar com alguém que já tinha perdido um familiar, um ente querido. Que aí a pessoa ia falar, olha, é dolorido mesmo, chora o que tiver que chorar, vive o luto, não tenta fingir que não está acontecendo, que você é forte, viva o luto sim. É o conselho que eu dou para quem está passando por um momento de luto. Viva o luto, chora, mas depois se levanta. Que vai dar um tempo, você tem que se levantar e tem que continuar a caminhada. Você tem que continuar a viver. Para aquela pessoa já acabou, para você continua aqui. Então, isso é importante. Buscar alguém mais experiente, mais maduro na fé. E aqui, Paulo e sua confissão de fé. Eu falei lá, confissão pública de fé envolve convicção, coragem, amor a Cristo e firmeza. É Paulo falando com Timóteo, para ele fazer a boa confissão. Aqui, 2 Timóteo 1:12. Vou ler aqui para os irmãos. Por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho, aí no 13, né? Mantenho o padrão das sãs doutrinas que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. É Paulo fazendo confissão da sua fé diante dos homens. Isso é importante também, é um outro tipo de confissão. Os irmãos podem achar estranho aqui no Brasil e falar assim, mas não tem problema em confessar a fé em Cristo. Sim, porque nós vivemos num país onde há liberdade religiosa. Quem está num país que sofre perseguição por ser cristão, sabe a dificuldade que é confessar a Cristo diante dos homens. E isso é importante, porque Cristo falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai.
o apóstolo Paulo também fala que devemos ter aquela boa confissão. E qual é essa boa confissão? Ele fala no versículo seguinte, eu coloquei aqui, esse versículo. Mas ele fala, Jesus Cristo fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. O que é a boa confissão? É você não retroagir na sua fé. É independente das circunstâncias, você dá a boa confissão. E nem necessariamente essa boa confissão seja, eu creio em Jesus, não sei o quê. Não, mas às vezes com a sua atitude. Quando lá no trabalho alguém te propõe algo que é imoral, que é ilegal, você fala, não vou fazer isso não. Mas por que você não vai fazer? Não, porque eu sou servo de Deus. Essa é a boa confissão diante dos homens. E também pode ser um desafio. Aqui, nesse ambiente aqui, controlado, onde todo mundo é crente, é fácil a gente falar que é crente. Agora, lá no ambiente de trabalho, lá na família, que todo mundo é ímpio, que vai fazer o churrasquinho final de semana e vai trazer a cerveja gelada, o chopp que vai colocar ali. Agora você é crente, cara, você é careta, para com isso. Ali que é o lugar da gente fazer a boa confissão. Fazer a confissão de fé. Não, é porque eu sirvo a Jesus, eu não quero envergonhá-lo, não quero... E aí que é difícil. Amém, irmãos? Você tem com quem dividir as suas dores emocionais? Você tem amigo de verdade? Você tem com quem compartilhar suas dificuldades, suas necessidades? Guilherme, rapidão para a gente ir para o final. Só aproveitando o gancho da confissão de Cristo, né? Eu acredito que às vezes a gente suaviza um pouquinho essa questão, né? Por causa que eu até gosto de 2 Timóteo 3,12 e uso como base para a direção de vida, que ele diz o seguinte, ora, todos, aqui não diz os que moram na Coreia do Norte, os que moram, sei lá, na Indonésia, sei lá, ele diz todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? E essa aqui é uma realidade que a gente precisa entender, né? Todos nós, se formos viver a vontade do Senhor, haverá perseguição, né? Claro que tem que ser uma perseguição não porque a gente é chato, não porque a gente está fazendo errado, mas pelo nome de Cristo, né? Mas a grande pergunta que eu às vezes me faço é a seguinte, será que eu estou levando o nome do Senhor de tal forma que está incomodando as trevas? Se não está, irmãos, na verdade, nós estamos fora de viver a vontade do Senhor, né? Todo aquele que for viver a vontade do Senhor, haverá um conflito, haverá uma guerra, né? Porque nós estamos batalhando contra seres espirituais, né? E esse conflito vai acontecer, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja onde quer que seja, né? Manifestar o reino de Deus sempre levará a uma oposição, né? E aí fica até um alerta, que é o que eu digo que é um princípio da minha vida, né? Se está tudo bem, se não tem nenhum conflito, se está tudo jóia, é um sinal de alerta que a gente tem que levantar, né? Se a gente realmente está vivendo a vontade de Deus. Pelo menos, no mínimo, vigiar, né? Porque também tem momentos tem momentos de calmaria, né? Na vida do crente. Porque se você viver só na guerra, você não aguenta. Deus dá os momentos de refrigério, mas no momento de refrigério a gente tem que vigiar. Você batalha e depois tem um momento de descanso. Mas no descanso é aqui, ó, vigiando, né? A Bíblia mostra, irmãos, a confissão como uma disciplina espiritual. O que são as disciplinas espirituais? Jejum, leitura da palavra, oração e confissão. A confissão não tem que ser um negócio esporádico. Me confessei há 50 anos atrás, vou confessar. Não, é uma disciplina espiritual, ou seja, algo que você tem que praticar com frequência e sempre que necessário, né? E como a gente peca com frequência, você tem que estar confessando com frequência também. O papel terapêutico, ela tem um papel terapêutico na busca de curas emocionais, ajuda a nosso tratamento emocional, a nossa mente, o nosso coração. Só que o cristão, além de simplesmente desabafar com alguém o seu peso, né, o peso da sua consciência, ele tem algo especial da parte de Deus e da sua palavra, que inclui arrependimento, confissão de pecados e perdão. Essa é a diferença. Você pode falar com o seu psicólogo, com o seu amigo, mas em Deus a gente tem o perdão dos pecados. Então, é o alívio do peso da culpa. A psicologia não trata do pecado, que é a causa de todos os problemas da humanidade. O psicólogo vai te ajudar a entender os caminhos, os gatilhos, mas ele não vai tratar do pecado. Quem trata do pecado é a palavra de Deus, é o Senhor, é a igreja, é o pastor. É aqui que se trata do pecado. E é o pecado que é a causa de todos os problemas da humanidade. Jesus já lidou com isso na cruz. A confissão sincera reflete a luz de Cristo. O pecado nos afasta de Deus e nos faz permanecer em trevas, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É só nele.
Confissão comunitária significa uns aos outros. Trata-se da igreja, do irmão mais maduro na fé, que está pronto a acolher, ouvir, sentir a dor do confesso. É nos confessarmos com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com alguém mais experiente que nós na fé. Seja alguém confiável e discreto para ajudar alguém que confidencia algo a você. Não seja um linguarudo. Se recebeu a confissão de alguém, guarde para você, ore junto com a pessoa. Seja discreto, seja leal. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem se abrir porque está cada dia mais difícil encontrar alguém leal a guardar, nos ajudar de verdade. E não adianta se confessar com ímpio. Ah, vou me confessar com a minha vizinha lá. Olha, eu estou vivendo isso no casamento, isso aqui. Ih, dá o troco, sai também. Vai, não sei o que lá também. Vai beber, vai festar. Não adianta. Ah, meu irmão, poxa, eu estou com dificuldade financeira. Ó, tem um negocinho aqui, o jogo do tigrinho, tu ganha um dinheiro. Meu irmão, não adianta. Não adianta. O ímpio não vai te... No ruim de tudo, quando ele for uma pessoa honesta, ele não vai conseguir, ele vai falar, não, isso acontece mesmo, eu também já fiz, isso é normal, bola para frente. Ele vai te deixar confortável no teu pecado, ele não vai te confrontar no pecado com a palavra de Deus. Tá? A confissão para a salvação, ela envolve a salvação, porque entra a questão do arrependimento, a gente tem que entender isso. É um aspecto fundamental para a nossa fé. A confissão traz renovação espiritual, ajuda no nosso testemunho, porque quando a gente confessa e abandona, a gente passa a ter moral para poder falar sobre aquilo, como alguém que venceu aquele pecado e ajuda no prosseguimento da caminhada cristã. Concluímos que mente, ou seja, a razão e o coração participam da fé, do crer em Deus e da obra da salvação pelo santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho, ele age na mente, você crê com a mente e você crê com a tua alma, com o teu coração. Né? Afinal de contas, é isso que Romanos fala. Se com a tua boca confessar e crer no seu coração, você será salvo. Então, esses dois aspectos entram. Não é só falar, eu creio em Jesus, só de palavra. Ou então, eu tenho a minha fé aqui dentro, mas não fala para ninguém. Não adianta. Como você tem vivido a doutrina da confissão em sua vida? Espero que a gente possa crescer nisso, que a gente possa ter pessoas de confiança com quem a gente possa manifestar o nosso coração, abrir o nosso coração e também que possa nos ajudar em oração para a gente poder crescer. A prática da confissão é um desafio e uma bênção um desafio e uma bênção. Para tal, precisamos estar dispostos a nos abrir, falar de nós mesmos, de nossas dúvidas, medos, tristezas e falhas. Isso aqui precisa de humildade. Estar disposto a viver uma vida comunitária. Viver em comunidade é um desafio. A gente precisa realmente, todos os dias, querer estar em comunhão. Não é fácil, mas Deus, Ele deseja que estejamos em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. E estarmos dispostos a confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador diante dos homens. Amém, irmãos?